Muito bem. Vamos então construir a nossa primeira aplicação Java utilizando um simples console para fazê-lo. É importante que, antes de executarmos este passo, vocês tenham feito o download e a instalação da JDK, pois sem ela vocês não terão o compilador Java, que é imprescindível para todo este procedimento, ok? Bom, para confirmarmos primeiramente se realmente o Java está instalado no seu computador, basta que vocês escrevam o comando java espaço menos version. Okay? Fazendo isso, vocês terão em tela qual é a versão do Java que está instalada no seu computador. Pronto, muito bem. Então percebam aqui que eu tenho atualmente instalado na minha máquina o Java versão 1.7, ou seja, Java 7. E aqui, logo ao final, depois deste caractere de underline ou underscore, nós temos o número 09. Isso indica o update, a versão de revisão da minha versão 7.0 do Java, ok? Então esta é a versão 7, update 9. Aqui abaixo nós temos mais algumas informações, inclusive aqui demonstra que eu tenho uma máquina virtual instalada compatível com 64 bits. Afinal de contas, estou utilizando um sistema operacional 64 bits. Se você estiver utilizando um sistema de 32 bits, provavelmente você terá instalada esta versão, ok? Bom, outra coisa importante também é verificarmos a versão do compilador Java. O que nós vimos agora há pouco, aquele comando Java, ele corresponde à máquina virtual. O compilador ele pode ser acessado através do comando javac. Muito bem. Da mesma forma, se escrevermos javac menos version, teremos também acesso à versão do compilador Java que está instalado na máquina. É muito importante vocês checarem estes dois aplicativos ao menos, porque é possível se ter o compilador em uma versão e a máquina virtual em outra. Okay? Não é normal, mas é possível ter esse tipo de situação. Então, percebam que aqui também o meu compilador Java corresponde à versão 1.7 e estamos no update 09. Muito bem, vamos agora começar a desenvolver o nosso programa. Eu vou invocar aqui um editor de texto tradicional do Linux e Unix, que é o VI, e vou criar um arquivo chamado hello.java. Eu vou dar o Enter. Muito bem, entramos no modo de edição do arquivo. Agora eu vou começar a codificar a minha classe. Primeiramente, nós devemos escrever aqui em cima o comando correspondente à criação de uma classe, que é o public. Opa, muito bem. Public class e o nome da classe. É muito importante que vocês não se esqueçam de colocar no nome da classe exatamente o mesmo nome que foi colocado no arquivo, inclusive considerando letras maiúsculas e minúsculas. Muito bem. Meu arquivo chama-se hello, então minha classe também se chamará hello, com o primeiro H em letra maiúscula. Aqui vou abrir chaves, correspondendo o ponto em que minha classe se inicia. Muito bem. A partir daqui, vou desenvolver um trecho de código que é a public static void main. A public static void main é imprescindível, pois é ela que demarca justamente aonde o nosso programa começará a ser executado. Ou seja, exatamente a primeira linha dentro deste bloco de código corresponderá ao início da execução do nosso programa. Pois bem, dentro desta linha, vamos então colocar um comando típico da linguagem, que estudaremos ao longo do curso, que é responsável por fazer uma impressão em tela no modo console. Este comando é o system.out.println. Println. Muito bem. Abro parênteses, abro aspas duplas. Aspas duplas na linguagem Java demarcam um texto, ou seja, uma string, como também veremos adiante. E vou escrever aqui um simples olá. Vou fechar a demarcação do meu texto com aspas duplas, fechar parênteses e colocar o ponto e vírgula, indicando o término de linha.
Como veremos também, o ponto e vírgula é um demarcador obrigatório na linguagem Java. Então ele sempre vai indicar um término de uma linha. Muito bem. Vou dar um Enter. Vou colocar aqui uma nova chave. Percebam que o editor já mostrou que a chave que eu acabei de colocar corresponde a esta chave aqui de cima, ou seja, demarcando que esse bloco de código foi encerrado. Muito bem, mas a chave de cima ainda não tem uma chave correspondente de fechamento. Então eu precisaria dar um Enter e colocar uma chave aqui que vai corresponder com a de cima. Muito bem, mas apenas para demonstrar o comportamento do compilador, eu vou propositalmente esquecer de colocar esta chave. Vou deixar aqui ela faltante. Acabei de apagá-la. Muito bem, vamos salvar o arquivo. Ok, o arquivo acaba de ser salvo. Agora nós vamos compilar o nosso código. Como falei em alguns instantes atrás, o compilador da linguagem Java é acessado por meio do comando javac. Então basta escrevermos aqui javac, espaço, e colocarmos à frente o nome do arquivo que queremos compilar, que neste caso é o hello.java. Vou dar um Enter. Muito bem. Olhem só o que aconteceu. Um erro foi encontrado, ok? O erro foi encontrado onde? Foi encontrado no arquivo hello.java 2.5. Este 5 aqui ele indica a linha onde o erro foi encontrado. Logo à frente nós temos a mensagem de erro. Aqui está. Normalmente a mensagem de erro ela é bastante direta quanto ao problema que o compilador encontrou, ok? Mas, obviamente, essa mensagem está em inglês, correspondendo à tecnologia nativa da linguagem, ok? Mas, normalmente, vocês conseguem compreender parte do problema por meio desta mensagem. Neste caso, ele diz aqui, encontrou o final do arquivo enquanto ainda estava fazendo parse, ou seja, ainda estava fazendo transformações. Resumindo, está faltando uma chave. Então, um erro foi detectado. Muito bem. Vamos editar novamente o nosso arquivo. Vou escrever lá vi hello.java. E agora eu vou corrigir o meu problema. Vamos colocar a chave aqui de fechamento. E vamos salvar novamente o código. Muito bem. Agora, uma vez corrigido o código, eu vou mais uma vez executar o javac e invocar o meu programa, o hello.java. Vou dar um Enter. Percebam que dessa vez ele não falou nada, ele simplesmente pulou para a linha de baixo. Isso significa que a compilação foi feita com sucesso, ok? Então não se assustem por não escrever nada em tela. Caso queiram confirmar isso que eu estou falando, basta listarem todos os arquivos do diretório. No Linux o comando é o ls. Para aqueles que utilizam Windows, o comando é o dir, D-I-R. Vou dar um Enter. Olha lá. Para percebermos e realmente constatarmos que o processo de compilação funcionou, basta que nós procuremos um arquivo com essa extensão, .class. Ou seja, o arquivo original .java foi compilado e gerou um arquivo compilado Java, que é este .class. Muito bem. Agora, para executarmos o nosso programa, basta escrevermos Java, espaço, e o nome do nosso programa, hello. Mas desta vez não vamos colocar o .class. Muito importante observarmos isso. Então apenas Java espaço hello. Quando pressionarmos Enter, ele vai executar justamente aquele código que acabou de ser compilado. Olhem só. A mensagem que eu havia solicitado, ela foi aqui impressa em tela. Ok? Então, para o nosso primeiro exemplo na linguagem Java, é importante que vocês percebam todo esse fluxo de funcionamento e que vocês tenham em mente que o uso de uma interface de desenvolvimento não é necessária. Basta que vocês tenham o compilador Java, o javac devidamente instalado na máquina de vocês, e através disso vocês já serão capazes de trabalhar com a linguagem.